as Bíblias de vocês na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Gente, hoje, como não é raro, geralmente é assim que eu tenho trabalhado pela graça de Deus, a gente vai trazer uma mensagem que é encadeada. Então, se você perder um pedaço, talvez você fique com um buraco na compreensão do todo. Pastor, às vezes não é assim, às vezes não é. Quando é uma mensagem tópica, você pode perder um tópico, ouvir o outro, e você perdeu uma parte, mas não perdeu a ideia toda. Mas quando a mensagem ela é encadeada, quando uma coisa depende da outra para ser compreendida, se a gente perder uma parte, a gente pode perder bastante da compreensão. Então eu queria que você ficasse bem atento, por gentileza, e para o seu bem, para que você consiga compreender tudo, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz assim: portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram, e aqui um eufemismo para morreram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Meus irmãos, a cruz abriu para a gente as portas do reino de Deus. Um reino de amor, de paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo. E a ceia do Senhor é uma cerimônia que celebra o que a cruz fez, o que Cristo fez na cruz, e a nossa entrada, a nossa participação nessa vida de Cristo, no reino de Deus, nesse amor de Deus. Só que Paulo diz que nesse tempo, nesse contexto, os irmãos da igreja de Corinto estavam pegando a ceia que simboliza essa entrada no reino de Deus e transformando ela num símbolo e numa revelação da carnalidade deles, do egoísmo deles. Porque a ceia deles tinha bastante comida, e os irmãos, ao invés de esperarem uns aos outros para celebrar a comunhão, o amor, o partilhar do que Deus nos dá, chegavam primeiro na ceia, corriam para comer logo, e o outro que chegava depois não achava comida, e eles viviam aquele processo carnal e egoísta, e Paulo diz que é um processo sem discernimento. Eles vivem de uma maneira instintiva, impulsiva, sem discernir, sem pensar sobre o que estão fazendo, sem pensar no que está acontecendo. E como eles agem sem pensar, como eles agem sem refletir, eles dão vazão a todo tipo de carnalidade, ainda que aparentemente fazendo o bem. E aí Paulo diz que quando eles fazem isso, eles agem sem refletir, eles em vez de introjetarem vida, estão introjetando morte dentro de si. Porque eles estão aceitando seu egoísmo, sua carnalidade, sua maldade, seus instintos que os dominam, e eles estão morrendo. E Paulo fala, tem gente ficando doente, tem gente fraca, tem gente que já morreu por causa disso. E na verdade é o próprio Deus castigando, corrigindo, para tentar salvar a alma de vocês. Porque se vocês continuarem assim, vocês não são crentes. Então o Senhor está corrigindo vocês, permitindo que o mal entre na vida de vocês. Mas Paulo diz que tem uma solução. E Paulo fala, tem uma solução para Deus parar
de liberar esse mal que está entrando em vocês, de permitir que o mal entre em vocês e adoeça, enfraqueça e mate. A solução é simples. Quer que Deus pare de fazer isso? Se autoexamine. Faça um autoexame. E aí, a partir do autoexame, se julgue. Se examinou, entendeu o que está acontecendo, julgou, aplicou a medida corretiva, aí Deus não tem que fazer nada disso. E aí, pelo contrário, você vai usufruir com discernimento. Vai discernir o sacrifício de Cristo, vai discernir a comunhão dos irmãos, vai discernir seu próprio coração. E com esse discernimento, você honrando o reino de Deus, então você vive a bênção do reino de Deus. Mas Paulo diz que tudo começa, a solução começa num autoexame. Preste atenção. A Bíblia nos chama o tempo todo para esse bendito autoexame. E às vezes a gente pensa que faz autoexame, mas não faz. Ou não faz na profundidade correta. É interessante que Jesus, lá em Mateus 7, versículo 3, olha para quem está ali ouvindo e fala assim: olha, antes de tentar tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do seu. Por que você está mais empenhado em tirar o cisco do olho do irmão do que em tirar a trave do seu? Isso revela uma característica da nossa soberba. Nós somos peritos em examinar outros, mas somos fracos no nosso autoexame. E o Senhor está dizendo claramente, a prioridade na vida de quem quer de fato viver a vontade de Deus é o autoexame. Depois do autoexame, primeiro tira a trave do seu olho, para você enxergar bem, e então ajudar o seu irmão. Primeiro trata de você mesmo. E é impressionante como a gente é superficial no nosso autoexame muitas vezes. A gente encontra muitas desculpas para os nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Então a gente acaba se validando muito e não entrando fundo como deveria. Por exemplo, lá em Provérbios 16:2, Salomão fala o seguinte, preste atenção, olha o que ele fala, é muito interessante. O homem acha tudo o que ele faz puro, mas o Senhor não concorda com isso. O Senhor pesa o espírito. Tem versão que fala assim, avalia a intenção dele. Então não adianta eu estar achando que estou bem e Deus dizendo que você não está bem, porque a sua avaliação é superficial, né? Em você sempre tudo tem um motivo bom. Quando é o outro, não, você julga pesado. Não, o outro é um mentiroso. Não, você mente porque, sabe, é necessário. O outro é um grosseiro. Você não, você fica estressado às vezes, né? Ah, não, o outro é um carnal. Não, mas você não, você às vezes dá lugar à carne, mas você, então, você sempre, para você, tudo é muito suave. Aí Salomão fala, não adianta, filho, porque quem vai decidir seu caminho, ele não fica na superfície, ele vai no fundo do seu coração. Jeremias 17, eu, Senhor, sondo o coração, para dar a cada homem segundo o que está lá no coração. Então não adianta a gente ficar na superfície, não é porque eu sou assim, não. A gente vai ter que entrar mais fundo no coração da gente, porque o Senhor pesa o fundo do nosso coração. Agora, é muito importante que você saiba que você não pode delegar esse processo. Isso é um processo muito seu. Ainda em Provérbios, capítulo 14, versículo 10, Salomão fala o seguinte, olha, ninguém conhece a amargura do coração do outro. É exatamente assim, ó, cada coração conhece a sua própria amargura. E ninguém pode compartilhar completamente a sua alegria. Ou seja, por mais que o outro tente te conhecer, para conhecer muito da sua emoção, do seu sentimento, do seu interior, do seu pensamento, só você mesmo. Tanto na tristeza quanto na alegria. É impossível alguém saber mais de você do que você mesmo e o próprio Deus. Caetano Veloso parafraseou isso, né? Cada um conhece a dor e a delícia de ser quem é. Mas Salomão já falou há 3.000 anos atrás. Mesma coisa. Então ninguém
Mas, então você não pode, não, eu vou delegar. Não, não tem como delegar. Alguém pode lhe ajudar, o pastor pode lhe ajudar, o irmão pode lhe ajudar, o terapeuta pode lhe ajudar, mas é você que tem que encarar esse processo. Você não, porque a gente quer assim, ele quer que alguém lhe diga tudo o que fazer. Eu sinto isso, eu faço o quê? O que não? Você tem que encarar profundamente, porque tem respostas que Deus vai dar a você. Toca alguém e diga assim, ó, tem respostas que só você pode interpretar. Deus vai dar a você, vai falar com você, vai mostrar para você. Porque ninguém consegue chegar nesse nível aí no seu coração, não, só você. E Deus que vai mais fundo que você. Entende? Então, Deus nos chama para um processo ativo de transformação. Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis, mas vamos crescer, vamos se transformar para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem isso para a sua vida, meu irmão. Mas Ele fala, vamos transformar o que? Renovando a nossa? Ele fala, transformem-se. Você tem um papel ativo nesse processo. Agora, lógico que como a gente tem falado aqui várias vezes, em Jeremias 17, Deus diz que o coração do homem ele é o quê? Enganoso. Então não é fácil. Não é fácil se conhecer, não é fácil se entender. Você pensa que se entende, daqui a pouco, rapaz, eu achava que eu me conhecia. O coração te engana. Mas graças a Deus que nesse mesmo texto que diz que o coração é enganoso, Deus diz, eu conheço o coração. Nós não vamos sozinhos para esse processo, nós vamos com o Senhor. Por isso nós oramos como Davi, que no Salmo 109 falou assim, Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Veja se há em mim alguma coisa ruim e guia-me pelo caminho correto. Mas observe que ele está interessado em saber, ele está interessado em entender, ele está interessado em buscar soluções, em buscar respostas, em buscar uma luz de Deus para o seu coração. Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo não viverá em trevas, mas tem a luz da vida, e a luz dele ela entra profundamente em nosso interior. Temos que ver iluminados, eu sei, eu entendo, eu estou começando a entender o que está acontecendo em mim. Lógico que tudo começa, gente, com sintomas. Você vai levar para o Senhor primeiro os sintomas. Você não entende o que está acontecendo. Você não entende alguns pensamentos, alguns sentimentos, algumas dores, mas você leva para o Senhor. Rebeca ilustra bem isso. Gente, Rebeca está grávida de gêmeos, mas ela não tem ultrassom naquele tempo. E Rebeca era uma mulher que passou um tempo estéril e agora engravida. Só que quando engravida, parece que tem costuraram um gato na barriga dela. Porque tem dois meninos se embolando lá dentro. Ela não sabe o que é isso. E ela vai ao Senhor e a pergunta dela é muito legal. Em Gênesis 25 ela fala assim, Senhor, por que eu sou assim? Estou sentindo uma dor. Eu sinto que tem algo errado em mim, mas eu não sei o que é. Mas o Senhor sabe. E meu irmão, ouça. Essa é uma das perguntas mais transformadoras que nós podemos fazer na vida. Senhor, por que eu sou assim? Muitas vezes nós chegamos para Deus cheio de pedidos. Senhor, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Mas uma das perguntas mais importantes que o Senhor tem que iluminar em nossa mente é, Senhor, por que eu sou assim? O que acontece aqui dentro de mim? O que está rolando aqui, Senhor? E o Senhor responde, a Rebeca, fica tranquila, tem duas nações aí já brigando dentro de você. O Senhor sabe o que acontece dentro de você. E Ele começa a revelar. Mas sabe que Rebeca tem um papel ativo, ela vai e ela pergunta, por que eu sou assim? O que acontece dentro de mim? Agora a gente tem que ter um cuidado também, e eu quero pontuar isso antes de te avançar, com uma arrogância que nós temos quando a gente vai amadurecendo. Porque é gostoso amadurecer e se conhecer. É gostoso demais, gente. Então, eu era um garoto muito nervoso, tímido, gago, briguento. E é curioso que o que Deus fez na minha vida faz com que pessoas digam hoje, pastor, eu não consigo ver isso. Não consigo nem enxergar, porque você não está aqui. Mas eu que estou aqui dentro também. Sei todos os caminhos. Sei tudo como é que foi, para onde foi. Mas a gente não sabia. Só sentia, só explodia. Vinha uma raiva que eu não sabia de onde vinha, gente. Mas era uma raiva, assim, sabe, uma vontade de matar alguém. Que negócio de maluco.
E é engraçado que hoje é um tipo de coisa que eu meio que... Eu tenho até que tratar em meu coração, porque quando eu vejo isso, meu coração trava. Eu não gosto de quem é muito raivoso assim. Eu fico já com o coração travado. Talvez por lembrar de onde eu vim, né? Por saber o que era aquilo ali. Porque era muito, muito ruim, era um negócio assim maligno. E eu não entendia. Aí quando eu fui é tão gostoso se entender, gente. Ah, era por isso, era por aqui, vinha daqui, oh glória. E quando você joga luz, muitas vezes as trevas perdem força na sua vida. E as trevas vão perder força no seu coração, em nome de Jesus. Sabe? Só que você tem que ter um cuidado, porque quando você começa a se conhecer bastante, você às vezes fica arrogante também, achando que você é o Senhor de si. E aí que está o perigo. Foi o que Pedro fez. Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, você gosta, né? É o seguinte, o diabão está aí doido atrás de vocês, e eu fiz uma intercessão especial. Chamei as irmãs da intercessão e oramos só por você. Sabe que Pedro gostou? Não, como é que é? Eu já... tá de brincadeira, né? Senhor, se tem alguém leal ao Senhor aqui, sou eu. Fala de brincadeira, Senhor. Aí ele disse: não, Pedro, não é assim não. O Jesus, é o seguinte, eu vou lhe falar. Eu estou pronto. Hoje, você vai morrer? Vou morrer contigo hoje. Vou morrer nós dois hoje. Você numa cruz, eu na outra, acabou. Estamos juntos, fechado. Aí Jesus falou: Pedro. Aí já Mateus, né? Pedro, você vai me negar 3 vezes hoje, Binho, antes do galo cantar. Aí Pedro disse: sabe o que Pedro disse? Não aceitou não. Senhor, você está enganado. Não vou. É brincadeira? Não vou. Eu digo mais: se todos esses frouxos daqui, tudo frouxo eu conheço, te largarem, eu não lhe largo. Agora eu lhe pergunto, ele estava sendo aqui sincero ou estava sendo um hipócrita? Sincero até o tutano. Sinceridade da sinceridade da sinceridade. Ele acreditava. Era até onde o autoconhecimento dele chegava. Era até onde ele se conhecia. Nem passava na mente dele nenhum pensamento, nenhum sentimento que pudesse divergir disso. Ele acreditava piamente que ele nunca trairia Jesus, ele nunca negaria Jesus. E é engraçado que quando ele vai negando Jesus, ele está negando inconscientemente. Ele não sabe que está negando, preste atenção. Por isso que eu falo do inconsciente. Ele está negando inconscientemente. As pessoas apertam ele e falam: você anda com ele? Ele fala: eu não sei nem quem é esse cara aí. Alguém fala: rapaz, você fala igualzinho. Você fala igual ele aí, ó. Você nunca viu esse cara na minha vida? Aí outro fala: não, rapaz, não minta, eu vi você com ele. Me viu o quê, rapaz? Você está maluco? Me viu nada, nunca vi esse cara. E ele está negando, mas ele não sabe. Por quê? Porque, observe, ele está tão convicto de que ele não é um negador, de que ele não é um traidor, que ele está fazendo e não sabe o que está fazendo. Isso é muito profundo. Às vezes a gente tem tanta convicção de que sabemos quem nós somos, que a gente está pecando, mas você não é. Não é. Foi pego no flagrante de adultério. Não estou adulterando, não, eu não sou. O que é isso aí? Falando: não sei. É outra coisa, é uma reunião de trabalho. É para rir, não é para chorar também. Ele pegou na mentira. Não é mentira, não, o que é isso? Não é um... Usa um termo em inglês agora que é na moda, né? Pronto, resolve. O que é isso que você está fazendo? Não sou. Porque ele acha que se conhece mais do que Deus. Ele nega, ele acha que não é. E o texto fala, olha como a luz de Jesus é poderosa para nos iluminar. O texto fala que quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou. Lucas 22:60. Então Jesus olhou direto em Pedro. O olho iluminado de Jesus, que é a luz do mundo, iluminou a alma de Pedro. E aí caiu e disse: eita, sou um negador. Aleluia, os olhos dele vão nos iluminar. Ele se ilumina. E aí o texto fala que ele chora amargamente. Então toque em alguém e diga assim: você não se conhece mais do que Jesus te conhece. Baixa a bola. Então quando a palavra de Deus falar contigo, aceite. Porque Deus te conhece mais do que você se conhece. Deus sabe o que você é capaz de fazer mais do que você.
Sabe, quantas pessoas eu atendo que dizem: ah, pastor, eu nunca imaginei que eu cometeria esse pecado. É, porque você achou que você se conhecia demais. E aí você não vigiou, você não fez o que Deus pediu que você fizesse, né? Porque o Senhor sempre nos avisa, nos alerta. Então é muito importante que saibamos que Deus sabe mais. É muito, agora assim, Pedro, pelo menos ele tinha um conhecimento até interessante dele mesmo. Ele sabia até onde ele poderia ir. E de fato ele foi ali e lutou contra quem queria prender Jesus. Ele foi fiel. Ele só guardou a espada porque o Senhor mandou. Mas depois ele negou, ele tinha um limite. Agora tem gente que está na igreja, mas está totalmente cega, porque ela não se colocou diante do espelho da palavra de maneira suficiente. Por exemplo, como a igreja de Laodiceia, ali em Apocalipse 3,17. Ela falava dela mesma: eu sou rica, não sinto falta de nada, estou toda abençoada. Jesus falou: gente, vou botar um espelho em você aqui, Laodiceia. Olá, olha esse espelho aqui. Aliás, você é cega, não consegue nem ver, né? Deixa eu abrir esse olho para você ver. Veja aqui sua cega. Porque você é cega, miserável, pobre e está nua. É. Às vezes estamos passando vergonha e nem sabemos. Está ridículo. Você nem sabe, porque você não tem esse grau de autoconhecimento. Mas Jesus, por amor, que iluminou Laodiceia, vai nos iluminar também. Amém, gente? Você quer ser iluminado por Ele? Ou quer viver cego? Porque há quem não queira ser iluminado. O Evangelho de João fala que a luz se manifestou, mas teve pessoas que amaram mais as trevas do que a luz, porque não queriam ser expostos. Não queriam a verdade sobre elas mesmas, porque dói, é um processo que dói. E é um processo no qual nós temos que ir fundo. Por isso que Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e penetra mais fundo do que uma espada afiada dos dois lados. Imagina, uma espada afiada dos dois lados, ela atravessa o corpo. Mas a palavra simbolicamente penetra mais fundo e vai na divisão da alma e do espírito. E ela é apta para quê? Para discernir pensamento, motivação. E lá para mostrar dentro de mim qual é a raiz desse pensamento, qual é a raiz desse sentimento, qual é a raiz desse comportamento, o que de fato eu busco. A palavra vai me dizer. Porque muitas vezes a gente está confuso, gente. A gente pensa que é uma coisa e é outra. Mas a palavra vai me dizer. É muito comum a gente ficar confuso. A gente, você olha assim, aquele marido frio, por exemplo. Ah, o marido é frio porque ele é indiferente. Ele é frio porque ele não gosta da esposa. Pode ser que ele seja um frio porque ele se acha superior à esposa. Ele está insatisfeito com ela. Ele é realmente pouco afetivo. Mas às vezes ele é frio por outro motivo. Às vezes ele é frio por gostar demais. Sabia? Ele gosta tanto, ele é tão apegado, ele é tão dependente emocionalmente dela às vezes, que ele tem uma insegurança profunda, tem um ciúme doentio e ele se trava. Aí você encontra aquele marido de manhã, a mulher: bom dia, amor. Ela pensa: cavalo, não gosta de mim. Mas não é não, boba, porque ontem ele viu você postando uma foto com uma amiga e ficou doido. Só que ele não tem coragem de falar, de se expor, de dizer: estou com ciúme. Aí ele pega o ciúme e faz o quê? Se trava. Porque ele tem medo de ser vulnerável, de se machucar, de se expor. Entende? Então a mesma pessoa que é fria pode ser fria por indiferença e pode ser fria por apego excessivo. Apego inseguro, está na moda agora. Então a gente precisa examinar, amém, gente? Ir fundo e perguntar e questionar para entender o que de fato está vindo lá dentro do nosso coração. E quando a gente pensa nessas coisas, a palavra de Deus muitas vezes vai quebrar a gente. Porque a gente fala assim: não, eu faço isso por isso. Aí o Senhor fala: nem venha. Nem venha com essa conversa fiada. Vamos para a verdade aqui do que porque você faz isso. Você faz porque você é egoísta, porque você é inseguro, porque você é incrédulo, porque você é avarento. Você entende? Você é idólatra, porque a avareza é idolatria. É por isso que você faz. Tem coragem de ouvir a verdade? Você entende? Por exemplo, eu até postei esses dias no Instagram que a gente às vezes tinha costume de pensar que o preguiçoso é uma pessoa desanimada, uma pessoa sem vontade, né? Ah, ele não faz porque ele não tem vontade, não tem desejo. Biblicamente falando, não. Pelo menos segundo Salomão, é um outro conceito. O desanimado é alguém que não tem vontade, mas se ele tiver vontade de outra coisa, ele faz. O preguiçoso, segundo Salomão, ele tem vontade, ele só não quer fazer mesmo.
Mas se você fizer para ele, ele quer, entendeu? O desanimado, mesmo você fazendo, ele não quer. Tipo assim, fulano, vamos viajar? Ah, não. Não, eu vou pagar sua passagem, vou arrumar sua mala. Ô, glória, é a pior parte. Vou arrumar sua mala. Vou te colocar na poltrona. Ele fala, não estou afim. O preguiçoso, vamos viajar? Vamos. Tem que arrumar a mala. Ah. Ele tem vontade. Ele não quer ter trabalho. Mas deseja, se alguém fizer para ele, vai. Entendeu? Deixa eu mostrar isso na palavra de Deus para você ver como é legal. Ó, Provérbios 21, 25 fala assim: o desejo do preguiçoso o mata. Ou seja, ele tem um desejo tão forte que o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Ele tem muita vontade de viver as coisas boas, mas trabalhar não vou, mas eu quero. Ó, versículo 26. O dia inteiro ele deseja mais e mais. Está sempre desejando, mas só não faz. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada consegue. Agora a pergunta que nós temos que fazer. Percebe? Olha como eu vou começar a pergunta. Com que expressão eu vou começar a pergunta. Isso aqui é a chave para a gente encerrar a mensagem daqui a pouco. Presta atenção. Por que esse abençoado deseja tanto, mas não quer se esforçar? A gente sabe que não é falta de vontade, ele quer, mas ele não quer se esforçar. Aí a palavra de Deus vai nos dar uma outra resposta. Salomão de novo, Provérbios 26, 16. Ele fala assim, ó: o preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Ou seja, na verdade o preguiçoso é um grande orgulhoso. O preguiçoso é alguém que acha que com pouco esforço ele consegue tudo, que se esforçar não é para ele, dar duro não é para ele. Não, isso não é para mim. Eu vou conseguir, eu até quero, mas eu vou conseguir de outro jeito, sem trabalhar. Ele é orgulhoso. Então, na verdade, remédio para preguiçoso não é animá-lo. Remédio para preguiçoso é bater nele, é humilhá-lo, porque a humilhação nos torna humilde, né? Remédio para o preguiçoso é ele cair em si e entender que ele não é tão especial quanto ele pensa, e que a ordem de Deus para o ser humano é trabalhar, que ele precisa trabalhar, entende? Então o preguiçoso na verdade é um orgulhoso. Eu dei só um exemplo aqui para você entender como a palavra de Deus pode iluminar o nosso coração e mostrar as genuínas raízes dos nossos sentimentos e comportamentos e pensamentos. Ok, gente? Mas tem vários exemplos que a gente poderia dar, mas o tempo não nos permite, que eu quero ir para essa parte aqui, preste atenção. Como a gente vai, com a graça de Deus, entender e exercer esse autoexame de maneira profunda? Com um método muito simples. Se você observar, Deus faz o tempo todo na Bíblia. Como? Fazendo perguntas. E quanto mais difíceis e profundas forem as perguntas que nós fizermos a nós mesmos, melhores. Perguntas profundas. Observe que desde o começo, Adão peca. Qual a primeira coisa que Deus faz? Uma pergunta. Deus sabe onde ele está? Claro. Mas Deus quer que Adão reflita sobre a posição dele. E Deus fala: Adão, onde estás? Onde você está, Adão? Ele vai refletir. Quando Caim fica irado contra Abel, qual a primeira coisa que Deus faz para tratar Caim? 2 perguntas. Por que você está com essa cara fechada? Por que você está tão irado? Pense sobre isso, Caim. Reflita sobre isso, Caim. Ache a raiz dessa ira, Caim. Por quê? O que está acontecendo? Quando Deus interpela Agar, fugindo de Sara, ele diz, Gênesis 16, Agar, a serva de Sarai: de onde vem? Para onde vai? Porque ela saiu doidona, né? Eu vou embora. Ele, veio de onde? Vai para onde? Deus não sabe, gente? Claro. Mas ele quer que Agar pare e pense, e não saia na louca na vida, sem discernir, como Paulo falou. Não vão viver na vida sem discernir. Discernam, pense, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? E hoje aqui, se Deus lhe perguntar de onde vem, para onde vai, você tem uma resposta segura? Para onde você está indo? Do que você está vindo? E para onde você está indo? É impressionante como muitas pessoas não conseguem responder isso.
Gente, Deus nunca perguntou para ninguém o nome na Bíblia, porque Ele sabe o nome da pessoa. Ele sempre chega já afirmando o nome da pessoa, como fez com H agora. H, a serva de Sarai, de onde vem, para onde vai. Mas teve uma pessoa para quem Ele perguntou o nome. Quem? Jacó. Jacó está brigando com Deus, brigando com Deus, brigando com Deus. Na fase final do processo, Jacó está quebrado, mas está perseverante, né? Tribulação que produz perseverança, que produz experiência, aleluia, que gera esperança. Aconteceu tudo com Jacó ali, Romanos 5 completo. A Jacó está agarrado em Deus e falou: não lhe largo, se você não me abençoar. E Deus falou: tá bom, eu vou te dar a bênção. Sabe qual é a bênção que eu vou te dar? A minha bênção, porque a bênção de Isaac sobre ele veio com palavras, né? Carinhosas, de afirmação. A bênção que eu vou te dar agora não são palavras de afirmação, é um questionamento que vai mudar a sua vida. Qual é o seu nome? Gente, Deus não sabe o nome do guri, gente. Nem era guri, mas já era um coroa já. Deus não sabe? Sabe demais. Mas eu sei que o cara pare e pense: meu nome é Jacó. Enxergue quem você é. Pense no que você é, reflita, assuma. Porque muitas vezes nós estamos fazendo várias coisas, mas não nos assumimos como tais. Entendeu? Você não assume que você é isso, que você faz isso, que você vive isso. É sempre relativizando. Não, foi um dia, nunca mais acontece. Aquela promessa que a gente faz: Senhor, se o Senhor me livrar, nunca mais eu peco assim. Não funciona. Sabe como ser transformado? É: Senhor, eu sou isso aqui. É isso que eu sou. É isso que eu faço. É assim que eu ando. É assim que eu sinto. Mas eu sei que o Senhor pode transformar a minha vida. E quando você faz essa reflexão profunda, aí Ele diz a você: não será mais Jacó, aleluia, será Israel. Eu vou transformar a sua vida. Mas essa transformação é precedida por um autoexame e por uma consciência profunda que começa com uma pergunta incômoda. Pergunta. Gente, Deus acompanhou a depressão de Elias o tempo todo. Elias caiu em depressão, Deus estava ali. Inclusive é um processo terapêutico perfeito. Que Elias para embaixo da árvore: quero morrer. Deus não fala nada. Senhor, me leva. Deus não fala nada. Só deixa ele dormir um pouquinho, depois acorda, alimenta, deixa dormir mais. Terapia pura. Não fala nada. Aí ele caminha 40 dias de luto. 40 dias é o tempo perfeito de um luto. Deus deixa o luto se processar, porque é necessário para a alma esse tempo. Deus não fala nada. Só acompanhando, só supervisionando. Terapia perfeita. Aí Elias entra na caverna. Aí Deus entra atrás, né? E aí Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Aleluia. A primeira fala de Deus na terapia é essa: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias reflete. Aí ele processa. Aí ele começa a entender: peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fugindo de Jezabel. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Né? Perguntas. Deus sabe de tudo, mas Ele pergunta para que você pense. Para mim, o caso mais curioso de Jó, porque Jó passa todo o livro questionando, murmurando, reclamando, desabafando. Falamos sobre isso aqui na semana passada, desabafando com Deus. E aí chega a hora de Deus falar. Aí Deus fala assim para ele, ó, Jó 38:3, Deus fala assim: olha, agora se prepare. Se prepare. Prepare para quê, Senhor? Se prepare. Para quê? Porque eu vou lhe perguntar. Toca esse irmão assim: se prepare para as perguntas. Porque elas vão revirar o seu coração. Quer ser tratado? Não fuja das perguntas necessárias. Então, tem versão que assim, a palavra ali é Geber, né? Tem uma versão que Geber pode ser homem ou guerreiro. Tem uma versão que fala assim, ó: se prepare como um guerreiro, porque agora você vai lutar comigo. Sabe como? Das perguntas que eu vou lhe fazer. E Deus pergunta, 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 e Jó pensa, pensa, pensa. E Deus pergunta, 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 e Jó pensa, pensa, pensa. E Deus pergunta, pergunta, pergunta. Pensa, pensa, pensa. Chegou a hora que Deus não respondeu nada do que Jó queria que ele respondesse. Deus só pergunta, não responde nada. Jó fala: pronto, entendi tudo. Me arrependo do que eu falei. O Senhor é maravilhoso, o Senhor tudo pode. Oh, glória ao teu nome, estou feliz de novo. Peraí, Deus não falou nada. Deus só fez perguntas, 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 e Jó foi encontrando as respostas dentro do coração com a graça de Deus. Aleluia.
Meus amados, quando Jesus vai restaurar o Pedro, que nós falamos no instante que negou a ele, o Senhor poderia falar um monte de coisa para Pedro. Ei, Pedro, tá vendo aí? Me negou, hein? Safado. Viu que eu lhe conheço mais do que você? Eu não lhe falei, rapaz? Eu não lhe disse? Mas Jesus não é desses, não. Ele é maravilhoso. Ele é outro nível. Amém, gente? Ele chega para Pedro e fala: Pedro, chega aqui. Você me ama? Eita, fez Pedro pensar. Pedro que está aqui, ó. Imagine, olha como isso é profundo. Por isso que um bom terapeuta é quem tem a pergunta certa. Porque Pedro está ali, ó. Eita, pô, ele vai agora me arrebentar, véio. Agora ele vai me quebrar, agora ele vai me destruir. Nossa, Judas se deu mal, agora sou eu. Ele vai falar comigo, Aí, ele está cheio de culpa no coração. Neguei. Aí o Senhor: Pedro, você me ama? Ele: eita, peraí, amar ele? Se eu amo ele, eu neguei? Mas eu amo esse cara pra caramba. Senhor, sim, eu te amo. De novo: Pedro, você me ama? Ele: eita, amamos sim o Senhor. Pedro, você me ama mais do que os outros me amam? Eita, mais do que os outros? Peraí. Olha como está acontecendo o processo. Está distinguindo o sentimento dele. Aí ele fala, sabe o quê? Ah, Senhor, tu sabes de tudo. Tipo assim, isso aqui não é para o Senhor saber, não é para eu saber, né? Às vezes só que ele fica triste, porque foi a terceira vez, ele entendeu que Cristo estava resgatando a consciência do amor no coração dele, porque ele negou 3 vezes. Tu sabes de tudo, isso aqui é uma terapia, né? Tu sabes de tudo. Só está me perguntando para eu refletir, né? Tu sabes que eu te amo. Você pode dar glória a Deus por isso, meu amado. Que o Senhor gere as perguntas certas no seu coração hoje. E eu estou falando aqui de autoconhecimento, autoanálise, mas eu vou aproveitar aqui a brecha para falar também que às vezes as relações interpessoais da gente não fluem tanto, sabe por quê? Porque a gente não tem essa coragem que Jesus teve de fazer essas perguntas fortes na relação. Foi aquela relação rasa, porque a gente não tem coragem de fazer perguntas fortes. De sentar na frente do outro e falar: vem cá, ver uma pergunta forte no casal, vem cá. Você é feliz comigo? Uau. Agora se prepara para ouvir a verdade, né? Aí você pergunta e não quer ouvir o negócio. Não, se prepara. Tem estrutura. Porque se você está perguntando e o outro vai falar, é para melhorar, amém, gente? É para melhorar. Quer ver outra pergunta forte? Você ainda tem atração por mim? Pergunta fortíssima. Mas é bom saber, porque às vezes você está abafando, achando que está o gatão e ela está achando você um mocorongo. Você vai saber agora. Então essas perguntas profundas, elas vão nos ajudar. Agora tem que ter coragem de ir para esses lugares, entendeu? De entender, de cavar, de saber o que está acontecendo. Mas sobretudo a gente usar, tanto para a gente mesmo quanto para o outro, a principal das perguntas, a pergunta mais forte que tem. Quero ver quem ficou atento agora. Se fosse uma sala de aula aqui, para quem eu daria um 10. Eu falei... até eu esqueci o que eu queria perguntar. 0. 0 para mim. 0 para ele. Dá 0 para ele, professor. O Nhonho falaria agora, né, para mim. Mas o que foi mesmo, meu Deus? A pergunta, mas espera aí. Misericórdia. Sim, eu falei. Eu falei do... olha como... Acho que foi Caim, não sei, agora esqueci. Mas Caim também serve, né? Eu falei que o Senhor, ele vai tentar tratar Caim. Não foi Caim, não foi outro, porque ele faz isso também. E ele vai começar a pergunta com um porquê. Por que seu rosto está assim? Que foi a pergunta também que Rebeca fez. Senhor, por que eu sou assim? Então presta atenção. Não tem pergunta mais profunda do que o porquê. Porque a pergunta objetiva, você fala assim, fulano, você fez ou não fez? Fiz. Digamos um casal. Aí tem uma treta lá entre eles. Você fez ou não fez? Fiz. Mas agora vem a parte mais complicada. Por quê? Você tem atração por mim, sim ou não? Tenho. Não tenho. Por quê? Aí você vai futucar. E o porquê do porquê, muitas vezes. Então o porquê, gente, é a pergunta-chave. Observe, Deus está tratando. Olha como isso é profundo. Deus vai tratar
de um dos caras mais inteligentes e mais profundos e mais convictos do seu tempo, chamado Saulo de Tarso. E o Senhor Saulo vem na fúria, Saulo vem convicto, Saulo vem cheio do seu conhecimento, né? Convicto do que ele era, um cara exemplar, um cara dedicado, perfeccionista quase. E ele vem naquela fúria dele, e o Senhor poderia dar um discurso para ele, o Senhor poderia, talvez para convencer um homem daquele calibre, gente, tinha que gastar muita teologia. O Senhor transforma ele com uma pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Peraí, por quê, né? Por quê? Por quê? Davi, tratando o próprio coração, no Salmo 42, versículo 5, ele chega para a alma e fala assim: por que você está abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Qual é a raiz disso? Por quê? Por quê? É preciso perguntar e ter coragem de achar os porquês. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou aqui? Por quê? E aí, se esse porquê não estiver alinhado com o Senhor, a gente tem que tratar, né? É nesse porquê que está a chave. Foi um porquê desse que mudou a minha vida. Eu já contei para vocês essa experiência, né? Mas eu vou resumir aqui para não ficar longo. Chegou há uns 11 anos atrás, eu tive uma crise assim. Eu tinha sentimentos e pensamentos e que viravam comportamentos que eu não entendia. E eu tentava resolver isso em mim, mas como tinha algo obscuro, não era resolvido. Você entende, gente? Porque tem coisas que só quando a luz de Deus ilumina em seu coração que são resolvidas. Então meu autoexame era limitado, porque tinha coisas que eu não entendia. E eu fui para o Senhor exatamente como Rebeca. Eu falei: Senhor, por que eu sou assim? O que acontece? Eu sou crente, Senhor, eu conheço a tua palavra, eu te amo, Senhor. Mas o que acontece que meu coração se inclina para cá, que eu sinto isso? O que acontece dentro de mim, Senhor? E naquele mesmo dia, era uma madrugada de quinta para sexta, o Espírito Santo falou ao meu coração: hoje eu vou te revelar o que acontece com você. Aí eu nem dormi direito, fiquei pilhado, lendo Bíblia, orando, achando que ia ter uma revelação da palavra, e nada. Aí de manhã consegui marcar com uma psicóloga amiga, eu fui conversar com ela, foi interessante, mas não trouxe esse porquê. E passei o dia ali pensando, meditando, nada. De noite saí com um amigo, desabafei e tal, mas não veio esse porquê. E aí quando eu chego em casa, 11 horas da noite, ninguém sabia da minha oração, ninguém sabia do que eu estava falando com Deus. 11 horas da noite eu vou ter uma conversa que eu não esperava ter naquele dia, mas eu sabia que seria naquele dia, que vai mudar a minha vida. E antes da minha mãe revelar para mim a questão do meu pai biológico, quando ela falou assim: Diogo, o que? Eu pedi uma pergunta, né? O que você, se você soubesse, mexeria muito com você? Quando ela falou isso, aí veio na minha mente algo que nunca tinha vindo da minha vida. Veio assim, ó, a clareza, como que se fosse Deus dizendo: eu que vou te contar. Aí quando eu falei, ela: como você sabe? Me viu aqui agora. E aquela informação para mim era essencial. Talvez não seja para outras pessoas. Eu estava fazendo um podcast ontem com uma amiga querida, Kátia Belas, que também que foi adotada, né? E para ela tranquilo, ela disse: não, para mim, quando eu soube foi um impacto, mas eu tinha uma relação muito bem resolvida e para mim não fez tanta diferença. Mas para mim, você não tem noção, é como se iluminasse a minha alma, assim, eu entendesse muita coisa sobre mim mesmo, entende? Mas isso aconteceu no momento em que eu fui para o Senhor dizendo: por que eu sou assim? Não se conforme, meu irmão, queira ser transformado, amém? E a sua transformação é buscando o Senhor, dizendo: por quê? Porque muitas vezes nós vamos orar assim: ah, Senhor, faz isso, ah, Senhor, faz aquilo, ah, Senhor, eu quero isso, eu quero. E na verdade, você tem que falar: Senhor, por que eu quero isso? Por que eu sinto isso? Por que eu sinto falta disso? Por que isso me dói? Por que isso me machuca? Por que eu fico nessa relação? Por que eu quero sair da relação? Senhor, por quê? O que é que acontece em mim que me prende nessa situação? É aí que começa a libertação. Não é pedindo a Deus que faça certas coisas, mas que Ele ilumine o seu coração profundamente. Amém, gente? Eu encerro com um texto que eu acho muito triste.
Eu amo Davi, mas Davi é um cara que falhou muito como pai, sobretudo depois do pecado, né? Porque o pecado, até tem a ver com o nosso tema hoje, o pecado mal resolvido, ele gera uma culpa. E a culpa nos faz autossabotadores, né? Porque você no fundo está buscando uma punição. E você não se acha digno. E você deixa de fazer o que tem que fazer porque tem a culpa no coração. E Davi, ele se resolveu muito, mas na parte da paternidade ele parece que ficou fraco, ficou culpado. E aí os filhos dele não são bem criados. E tem um filho chamado Adonias que se rebela contra a ordem do pai, se rebela contra a vontade de Deus e do pai. E ele está ali aprontando. E o autor sagrado diz em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, ele resume o problema de Adonias assim: seu pai nunca lhe perguntou assim: por que você faz isso? Ou seja, ele foi um homem que nunca refletiu nos seus porquês, vivia só os seus impulsos e seus desejos. Daí pai e mãe têm o papel fundamental de desde pequeno perguntar para os filhos: por quê? Por quê? Para quê? Mas que bom que nós temos o nosso Pai Celestial aqui hoje para trazer os porquês do nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, por gentileza. Vamos orar juntos. O Senhor vai iluminar o nosso coração. Talvez, se Davi tivesse perguntado a Adonias: por que você faz isso, meu filho? Adonias pensaria, porque ele nem pensava, nem pensaria: peraí, por que eu faço isso? Ô pai, é porque, sei lá, eu acho legal ser rei. Deve falar: ô Binho, não é tão fácil assim não, viu? E outra coisa, Adonias, é o seguinte: Deus não quer você como rei, isso vai ser ruim para você, você vai se opor a Deus. Aí sabe, haveria uma explicação: Adonias, você não precisa ser rei, você é um príncipe, você é amado, você é querido, sabe? Mas o não perguntar a motivação não gera reflexão, não gera o conhecimento, não gera a conversão, não gera a transformação. Entende, gente? Ah, pastor, dá trabalho isso, eu prefiro, deixa a vida me levar. Eu prefiro uma vida Zeca Pagodiniana. Aí é 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Vocês estão numa coisa boa, que é o corpo de Cristo, que é a ceia do Senhor, mas estão sendo prejudicados. O que era para ser bom está virando ruim em vocês. O que era para ser vida está virando morte, porque vocês não discernem. Vocês não sabem o porquê nem o para quê de cada coisa. É tudo uma maluquice, é tudo bagunçado. Vocês usam o que era para ser bom de uma forma ruim. Vocês estragam o que é bom. Por quê? Porque vocês não discernem, vocês não pensam. Aí Paulo fala: examinem-se, julguem-se, ou Deus vai ter que julgar. E no começo do texto da perícope ele fala assim, ó: e isso vem para mostrar quem são os fiéis e os que não são. Porque na verdade, quando Deus tem interesse em tratar as coisas ocultas do nosso coração, Ele vai uma hora tratar. Se você não tratar, Ele vai criar uma situação que vai te obrigar a tratar. Ele vai criar uma dificuldade que vai te obrigar a tratar. E aí vai ser pior, sabe? Porque geralmente vai ser um enfrentamento, né? Vai ser uma oposição a Deus. Vai ser igual Saulo. Saulo, tem versão que fala assim: é dura para você me enfrentar, viu? Aí você vai ser obrigado a lidar com aquilo. Então, Paulo fala: ei, meu irmão, se nós nos julgássemos, Deus não precisa nos julgar. Amém, gente? Então hoje venha pedir ao Senhor: pastor, mas é tão complicado, eu não me entendo. Mas Ele te entende. Ele te conhece. Se você for a Ele, Ele vai revelar muito. Olha, eu falo para você aqui com todo amor e com toda a convicção. Eu não falaria isso se eu fosse te iludir. Se você confiar o seu coração ao Senhor, se você for para Ele como quem crê que Ele te conhece, que Ele te sonda, que Ele entende tudo, que Ele entende o que você não entende, você vai ver coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. Você vai ver Ele começar a reordenar teu coração, iluminar, esclarecer. Nossa, agora eu entendo, agora eu vejo, agora eu percebo, agora eu... Nossa, que coisa boa!
Mas sempre fique humilde, sabendo que você nunca vê como Ele vê, amém? Sempre se entregando a Ele cada vez mais, porque o nosso caminho é assim, progressivo. Vamos sendo transformados, né, de glória em glória, na imagem de Cristo Jesus. Vamos cantar essa canção e orar juntos. Comece a orar, comece a colocar seu coração nas mãos do Senhor. Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar, e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, conhece todos os meus. de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tudo Ele sabe. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás, por diante, E sobre mim põe tua mão. peça isso agora, ore isso com fé. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. De novo, vamos cantar de novo essa canção, orando. Senhor, tu Ó me Senhor, sondas e me conheces, Tu sabes tudo, meu Pai. sabes quando O que eu não sei, o Senhor sabe. O que eu não entendo, o Senhor entende. O Senhor esquadrinha esquadrinhas os detalhes, aleluia, e o meu deitar, as motivações, o Senhor sabe tudo, tudo. todos os meus Caminho, ainda a palavra não me chegou à boca, não, mas tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, aleluia, sobre mim. sobre mim põe tua Agora peça com fé, sonda-me. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho Paizinho, nós não queremos que o Senhor tenha o trabalho de nos corrigir, de nos castigar. Não queremos introjetar o mal dentro de nós. Nós queremos te agradar e viver tua boa vontade. Mas para isso, Pai, nós precisamos nos autoexaminar e permitir que a palavra vá fundo em nós para discernir nossos pensamentos e intenções. Mas nós não conseguimos isso sozinhos, meu Pai. Então nós te pedimos hoje, vem com a tua luz. Eu sei que vai incomodar, Senhor, vai doer, vai constranger, mas nós queremos. Se você quer, diga ali que você quer. Eu quero, Senhor. Pode entrar, Senhor. Pode mexer, Senhor. Pode mexer, pode tirar a pedra do Lázaro morto no meu coração. Ainda que saia um mau cheiro, eu prefiro que o Senhor haja sobre ele. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Pode mexer, Senhor, nas coisas mais ocultas, mais esquisitas, mais estranhas dentro de mim.
Eu quero a tua resposta. Eu não quero ser movido pela minha carência, pela minha carne, pelo meu ego, mas eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Oh, aleluia. Oh, Senhor, por que eu sou assim? Diga a Ele, por que eu sou assim? O que acontece comigo? Por que eu sinto isso? Por que eu faço isso, Senhor? De onde eu venho, para onde eu vou? Me ajuda, Senhor. Ilumina a minha mente, ilumina o meu coração, alinha o nosso coração ao teu. Vê se há em nós algum caminho ruim, aleluia, e guia-nos pelo caminho eterno, pelo caminho de vida, em nome de Jesus. Que o Senhor traga luz sobre o seu coração, seus pensamentos, seus sentimentos, que o seu coração se alinhe com o coração de Deus, em nome de Jesus, amém? Antes de dar a bênção, aproveitar esse tema, gente, ó, últimos ingressos da conferência. Você vai saber o que tem e sábado a gente vai tratar junto aqui, amém? Tá aí no balcãozinho, últimos ingressos, tá bom? O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, o nosso Senhor, a comunhão e a consolação profunda do Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Boa semana. Abraça teu irmão, fala com ele.